Irmãos, vamos ver um filmezinho que o grupo vai passar agora, por favor. Tornei por conseguinte, mas abandonaram o joelho já desgastado e inchado, e mais agir diferentemente de uma massa civil corrupta. Dessa maneira, meu mundo era conturbado. Os reformadores sofriam perseguição, porém, o movimento bíblico crescia. Uma vez que era lógico, depositava em Deus toda a soberania e sabedoria. Como meus amigos reformadores, fui preso diversas vezes, entretanto tendo confiança unicamente em Jesus, suportei toda a aflição. Em meu ministério, o centro é Jesus Cristo, e ninguém além dele. E assim entendi. Haja vista que, ao contrário dos ensinados por falsos mestres, a interpretação bíblica provém somente de quem a escreveu, é Espírito Santo. Dessa forma, preguei. No entanto, não negociei minha fé, tampouco adaptei ao mundo em que vivia. Agi como um cristão caloroso e suportei as minhas adversidades. Todavia, passei por essas situações e nelas inserido testemunhei de cristãos que estavam ao meu lado. Por fim, não me considero merecedor de nada, nem fiz o que fiz por Cristo, no entanto, por meio dele. A despeito dele será, me refiro a vós. O que tendes executado na obra de Cristo? O que vós fizeste para defender o Evangelho perante o mundo em que o homem está? Novamente, bom dia. Que bom que você veio cultuar o Senhor nesta manhã. Hoje está tudo convidativo para a gente dormir, né? Eu olho para a cara da Débora ali e fico imaginando. Esse tempinho, essa chuvinha, aquela cama gostosa. Mas nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos fazer uma oração inicial. E depois nós vamos louvar o Senhor com um hino. Pai, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito em nossa vida. Louvamos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Nos colocamos diante do Senhor com tremor e temor pela sua santidade, pelo teu infinito poder, que pode, Senhor, realmente mudar e transformar completamente a nossa vida. Pedimos que o Senhor receba, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã, e que também fale conosco através da Tua palavra, que será ministrada. Que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, e mais do que ouvir, que possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Recebe, Senhor, esse culto que prestamos a Ti. Nós o fazemos em o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 412,
confiança. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler de 8 a 10. Apenas 2 versículos. Romanos, capítulo 13. 8 a 10 diz assim a palavra do nosso Deus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento há, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Poderia sentar, pastor Vinícius, tem aqui um momento para dar os avisos. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor por mais um domingo que Ele nos dá. Esse tempinho gostoso, não é? Que vem
trazer refrigério para o nosso corpo. Muito bom. Eu quero dar alguns avisos à igreja. Primeiro, o pastor Valdenberg ainda está de férias, tá bom? Volta só no dia 30. Mas, enquanto ele está fora, tem uma escala de conselheiros para caso os irmãos precisem. Então, tem uma escalinha ali no mural pregada e qualquer necessidade os irmãos podem nos procurar aqui na igreja. Sempre tem alguém no gabinete que o pastor Valdenberg deixou tudo acertadinho, tá bom? Então, fica esse aviso para os irmãos. Outro aviso, uma boa notícia, é a chegada do Bernardo. Bernardo, filho da Jeane e do Rubinho, filho do Rubens e a Isabel. Eles agora são vovôs. E o Bernardo chegou bem, graças a Deus por isso. Outra boa notícia, a nossa pequena Maria saiu do hospital e está em casa, não é? Olha os avós ali também, felizes da vida. Nós temos boas notícias, louvado seja o Senhor. E vamos orar por isso, agradecendo ao Senhor por essas bênçãos e também pedindo pela saúde do nosso irmão José Carlos. A Isolina está aqui conduzindo o louvor, mas ele ficou lá doentinho de cama, não é? Sendo cuidado pelos filhos e netos. Então vamos orar por ele, ele deseja vir à noite, mas precisa de uma melhora para que isso aconteça. Tá bom? Eu vou chamar aqui a Conceição, tá bom? Orar agradecendo ao Senhor pelas bênçãos e pedir também pelo nosso irmão José Carlos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa chuva que o Senhor nos manda no dia de hoje, para que o nosso ar melhore, Senhor Deus. E muito obrigado também, Senhor Deus, porque estamos aqui na Tua casa para Te louvar e Te adorar, Senhor Deus. E agora, nesse momento, nós queremos colocar no Teu altar, Senhor Deus, a saúde do presbítero José Carlos. Cuida dele, Pai amado. Restaura a sua saúde, Senhor Deus. E também nós queremos agradecer pela Maria, Senhor Deus. Muito obrigado. Um milagre o Senhor fez na vida dela, Senhor Deus. Muito obrigado. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, glória a Deus. Irmãos, nós vamos louvar o Senhor agora com nossos cânticos. Então, convido os irmãos a se colocarem em pé. O Dominique vai estar nos dirigindo agora nesse momento de louvor. Esse primeiro cântico que a gente vai cantar é Vim para Adorar-te, para a gente estar lembrando que Jesus veio aqui para salvar a gente tem que adorar Ele. E é muito bom estar adorando a Deus.
E a próxima música fala sobre Brilha Jesus, e fala sobre a luz de Jesus na terra, e que a gente também possa estar refletindo essa luz na terra de Jesus. Meu Senhor, sobre as trevas brilha, meu Senhor, sobre as trevas brilha, brilha Cristo Jesus, luz do mundo, brilha em nós o amor mais profundo, brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama arder. Fonte de amor a jorrar sobre os povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama arder. Meu Senhor, tu estás presente. Meu Senhor, tu estás presente. Me transformas de glória em glória para ter verdadeira vitória. Brilha em mim. Brilha em mim. Brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama arder. Fonte de amor a jorrar sobre os povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama arder. E esse último cântico é sobre Santo é o Senhor poderoso, que Ele é digno de toda honra, glória e louvor.
Pode sentar? Meus irmãos, hoje é dia do nosso culto de missões. Estará conosco o pastor Flávio Ramos. Na realidade, ele já está aqui em São José dos Campos. Ele é da missão MEAP, Missão Evangélica Árabe. E ele vai estar conosco trazendo a palavra do Senhor nessa noite sobre esse tema. Uma igreja para todos os povos. Pode passar, Milton? Está chegando o nosso Café dos Comerciários, no dia 11 de novembro. E nós queremos convidá-los para participar conosco desse café. Então, nós temos algumas coisas que nós precisamos fazer. Precisamos de pessoas para evangelizar, os comerciários, que enquanto eles estiverem tomando café, nós temos várias pessoas que já se candidatou para nos ajudar, tanto na recepção, é onde nós precisamos de mais pessoas, também na cozinha, né, ajudando a preparar os alimentos e a servir esses alimentos, né? Então, se você quer participar de alguma dessas áreas, fale comigo, fale com o pastor Vinícius, auxiliar na alimentação com o presbítero Manuel ou com o diácono Renato. E no dia 8 e no dia 9, nós vamos distribuir esses convites aqui no centro e nós vamos sair aqui da igreja às 14 horas. Então, quem puder estar aqui para nos ajudar. Ok? Pode passar? No dia 11, também será o dia da nossa conferência missionária. Começa no dia 11 e vai terminar no dia 12. No dia 11 nós teremos um café com missões, né, com o mesmo preletor nosso, né, que é o Israel Saraiva, do Movimento Perspectivas Brasil. E essa é uma atividade mais voltada para os jovens. Então nós queremos convidá-los para participar conosco. Acho que vou trocar esse microfone daqui a pouco. Então, sábado, dia 11 de novembro, 19 horas e 30 minutos, aqui na nossa igreja. Pode passar? E esse é o slide da nossa conferência, né? 40ª Conferência Missionária, com o mesmo preletor que nós já falamos, Israel Saraiva. E aí nós teremos o domingo na parte da manhã, no culto na escola dominical, e no culto à noite, onde nós estaremos encerrando a nossa conferência missionária, está recolhendo o nosso compromisso de missões. Então, esse compromisso está lá no muro, lá no final, perto da janela. E se você deseja contribuir com missões, se você já vem contribuindo normalmente com missões, pegue essa fichazinha lá no fundo, preencha novamente, coloque no cofre ou traga dia 11. Porque o nosso orçamento de missões vai até dezembro. Para janeiro nós não temos orçamento. Então, nós vamos refazer o nosso orçamento. E esse orçamento é feito somente com as ofertas que os irmãos se comprometem a contribuir para missões. Então, esse é um compromisso de fé e a nossa ideia, né, a nossa intenção é que você pegue esse compromisso agora, leve para sua casa e esteja orando, colocando diante do Senhor, para que Ele coloque no seu coração o valor que você deva contribuir. Para as pessoas que contribuem há muitos anos, com o mesmo valor, tem gente que vem reajustando esse valor no decorrer dos anos, mas isso é cada um de vocês. O importante é que coloque diante de Deus e seja orientação do Senhor. Não seja aquilo que nós intentamos fazer, mas sim aquilo que o Senhor nos dá condições de fazer. E o valor que Ele colocar no nosso coração, Ele é fiel e Ele vai nos dar realmente esse valor para nós contribuirmos no decorrer do ano. Ok? Muito bem, acabou. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. E aí nós vamos orar e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Noite não, amanhã, né? Mateus 7. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de servi-lo, de nos colocar à Tua disposição para sermos instrumento nas Tuas mãos. Louvamos ao Senhor pela existência desta igreja, que nos proporciona isso, que nos proporciona participar da obra, fazer aquilo que o Senhor tem planejado para resgatar almas, salvar vidas. Louvamos ao Senhor porque nós temos atividades
e no próximo mês nós teremos algumas aqui que têm a intenção de alcançar essas pessoas que trabalham aqui no centro com a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Que nós, como igreja, possamos realmente abrir o nosso coração, possamos realmente nos voluntariar para servi-lo nesse período, sendo instrumento nas tuas mãos, para que a tua palavra chegue a esses corações que não conhecem ao Senhor, mas que têm a oportunidade de ouvir a tua palavra de salvação. Que cada um, ó Pai, possa participar da obra redentora em Cristo Jesus, segundo a capacidade e o dom que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Louvamos ao Senhor pela vida dos nossos missionários, que têm se empenhado em servi-lo, que têm dedicado a sua vida, Senhor, no campo, para que outras pessoas possam conhecer ao Senhor. Que a nossa igreja, que há muitos anos tem participado de missões, que ela continue com essa visão, que mais e mais pessoas possam realmente entender a importância de participar da tua obra, de servir ao Senhor, de participar de viagens missionárias, de contribuir, de orar pelos missionários. Que a nossa igreja esteja realmente, ó Pai, envolvida. Que cada um possa entender que faz parte do teu reino e que tem um chamado especial e que o Senhor tem realmente direcionado as nossas vidas para servi-lo de modo peculiar. Obrigado, Senhor, por esse momento. E agora, Senhor, fala conosco através da tua palavra, que ela possa ser lida e explanada de modo simples, mas que cada um possa entender e compreender aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Estamos aqui para ouvir a tua voz e nós dependemos completamente do teu Espírito Santo, que é quem ministra a tua palavra e quem nos dá também o entendimento necessário para compreender aquilo que está escrito. Fala conosco nesta manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7. Esse texto faz parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. No capítulo 7, nós vemos Jesus aí voltando o seu foco para os relacionamentos. Ele começa no capítulo 7, no versículo 1, falando sobre não julgar. Ele trabalha, sobre esse tema de julgamento. No versículo 7, ele fala sobre oração e no meio dessa oração, ou no final desta oração, ele cita algo que é o que eu quero comentar com os irmãos. Tá? Está lá, Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu planejava ministrar uma palavra nesta manhã que falava sobre missões. Então, orando, meditando, já tinha visto alguns textos que falavam sobre missões especificamente, mas Deus me colocou no coração esse texto. Eu falei, tá bom, Senhor, se o Senhor quer que eu fale sobre esse texto, nós vamos falar sobre esse texto. Vamos trocar o microfone aqui. Ok? Muito bem. Então, obedecendo ao Senhor, vamos falar sobre esse texto. E esse texto me chama muita atenção, porque ele me leva a pensar sobre aquilo que nós esperamos das pessoas. Se eu fosse perguntar para você, o que você espera das outras pessoas? Aí você teria uma listinha, né? Eu espero respeito, consideração, não é isso? Eu espero que eles me tratem com educação. Eu espero amor. Todos nós esperamos isso. Mas aí fica aquela questão. Será que nós estamos dispostos a oferecer isto às outras pessoas? Muitas pessoas afirmam, eu trato as pessoas como elas me tratam. Se elas me tratam bem, eu trato bem. Aí fica o oposto, né? Se me tratam mal, como é que eu trato? Eu trato mal.
É aquele ditado, né? Uma no prego e outra na ferradura. Escreveu, não leu, pau comeu. Agora, será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Será que é essa a forma que nós temos que tratar as pessoas? Então nós temos aqui um princípio. Então o princípio nesse versículo é: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Então observa que nós temos ali um princípio, e esse princípio é ativo, ele parte da nossa pessoa. Então ele é positivo. Então façam. A ação parte de você. Ele não é um princípio negativo. Dá uma olhadinha ali. Então nós temos algumas religiões que têm algo parecido, que têm citações parecidas, mas todas essas citações são negativas. Olha lá, o confucionismo diz: não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Parece com o que Jesus falou? Parece, só que é negativo. Jesus disse que nós temos que agir. Olha o que diz o hinduísmo: este é o supremo dever. Não faça aos outros o que poderás causar dor, se fosse feito a ti. Mesmo sentido, porém uma ação negativa. Olha o budismo: não trate os outros de maneira que tu próprios achas que te ferirás. A intenção dessas religiões é voltar o foco para a ação sofrida, não a ação feita. Olha o judaísmo: tudo quanto não quereis que te façam, não faças a outrem. Sempre no sentido negativo. Então Jesus transforma, né, esses ditados que já existiam em algo positivo. Faça aos outros aquilo que você quer que faça a você. Então nós começamos a pensar e a entender algumas coisas no decorrer desse versículo que Jesus está realmente falando ao nosso coração. Então observa que Jesus, ele conhece o coração humano e o seu egoísmo. Olha o versículo 11, que ele vai dizer assim: ora, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Então observa que Jesus, ele olhando para aquela multidão, para aquele povo, ele mostra o que está no coração deles. Então ele chama esse povo de mal, porque a maldade, ela faz parte da nossa geração, faz parte do ser humano, e mesmo sendo maus, conseguimos fazer o bem. Conseguimos fazer aquilo que agrade a quem está à nossa volta. Então Jesus, entendendo isso, ele trabalha na vida dessas pessoas para que haja um entendimento da sua palavra, um entendimento do que estava escrito. Então olha o que está escrito aí em Levítico capítulo 19, versículo 18. Então diz assim, ó: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então observa que os judeus conheciam esse versículo, entendiam o seu significado, mas não não praticava isso. Então Jesus, quando ele está dizendo aqui no versículo 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, ele está falando de algo que aquelas pessoas que estavam ouvindo conheciam e entendiam muito bem. Então a ideia desse versículo aí, ela é bem clara. Em vez de se vingar, em vez de guardar ira, ame. Jesus, trabalhando isso na vida daquelas pessoas, ele tem um objetivo: que eles mudassem o foco, que eles parassem de pensar em si mesmo e começassem a pensar nos outros. E é dessa forma que nós vivemos. Nós pensamos mais em nós mesmos do que nas outras pessoas. E enquanto nós agirmos desta maneira, nós não vamos estar cumprindo e nem praticando de forma correta aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então eu quero falar com os irmãos nesta manhã sobre isso aqui. Ó. O que posso fazer para melhorar os meus relacionamentos? O que a palavra de Deus me diz
que vai me levar a melhorar os meus relacionamentos se eu realmente obedecer e agir de acordo com a orientação da palavra de Deus. Então nós vimos um princípio e nós vamos aplicar esse princípio à nossa vida em particular. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é demonstrar amor. Então a ideia aqui é evidenciar amor ao próximo. Então você lembra que nós lemos lá em Levítico capítulo 19, versículo 18, que diz, né, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos aqui uma ordenança do Senhor, e Jesus, nesse versículo 12, ele está dizendo assim, ó, tenha em mente que, do mesmo modo que valoriza a tua própria vida, as outras pessoas também valorizam as suas vidas. Por isso, ame estas pessoas como você se ama. Existem uns ensinamentos que não vêm da palavra de Deus, que diz que você tem que se amar. Você precisa se amar. Na realidade, você já se ama. E o problema é justamente esse, você já se ama demais. A sua atenção já está voltada para você, em atender os seus desejos, em realizar as suas vontades. Então Jesus, conhecendo o coração humano, conhecendo a natureza humana, ele disse, ame as pessoas do jeito que você se ama. E é aqui que nós temos que começar a pensar. Porque na realidade nós não entendemos esse amor. Nós não entendemos a forma com que nós nos amamos. Então o que nós temos que fazer? Amar as pessoas como nós nos amamos. Nós temos que compreender as pessoas do mesmo jeito que nós desejamos que as pessoas nos compreendam. A ideia é uma reciprocidade. Nós temos que desejar o bem-estar das pessoas do mesmo jeito que nós desejamos o nosso bem-estar. Ou seja, tudo o que você imaginar que você quer para você, você imagina isso para outra pessoa. Ah, eu quero ficar rico. Ah, eu quero ter uma casa. Ah, eu quero ter um carro do ano. Imagine que as outras pessoas também querem isso. Então, eu quero ser bem tratado. As outras pessoas também querem ser bem tratadas. Eu quero ser amado. As outras pessoas também querem ser amadas. Então, nós temos que ter isso em mente para entender que se nós fizermos isso, olha o finalzinho do versículo 12, porque esta é a lei e os profetas. Se nós agirmos desta maneira, nós estamos cumprindo, estamos praticando a lei e os profetas. Porque tudo se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí nós temos que parar e pensar se isso tem acontecido na nossa vida, se a forma com que eu tenho amado ou demonstrado esse amor tem sido de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus. Se você tem a intenção de demonstrar amor, é muito simples. Demonstre amor servindo. É assim que nós demonstramos amor. Enquanto eu escrevi essa mensagem, eu estava pensando quem mais demonstrava amor lá em casa. A resposta foi simples. A minha esposa. E na maioria dos lares é assim também. Porque é a que mais serve. É a que mais está ali para atender. Tem que passar uma roupa, ela vai passar. Tem que preparar o almoço, ela prepara o almoço. Não é assim? Vai lavar roupa, é você que lava? Em alguns lares é, né? Porque você é a esposa. Em outros não. E aqui na igreja, nós temos a oportunidade de servir ao Senhor no Café dos Comerciários, por exemplo, que está chegando. Nós temos a oportunidade de servir ao Senhor fazendo missões, indo em viagem missionária, contribuindo, orando, participando, ou simplesmente estar atento à necessidade de quem está sentado do nosso lado e nos dispormos a ajudá-lo. Isso é demonstrar amor. Isso é praticar a palavra de Deus. Isso é entender o que está escrito na palavra de Deus e agir em cima disso. Geralmente é ensinado que praticar a palavra de Deus é difícil, não é? Mas não é difícil. Jesus foi bem claro. É simples. Se nós tivermos a visão e o entendimento correto dos princípios estabelecidos na palavra dele.
enquanto nós estivermos tentando agir por nossa própria conta, por nossa própria força, isto não vai ser possível. O que mais que eu posso fazer para melhorar meus relacionamentos? Coloque em prática este ensinamento. Como que você vai fazer isso? Deixa eu voltar só um negocinho aqui, porque eu esqueci um negocinho aqui que é importante, antes da gente ir para frente. Eu coloquei uma pergunta que vai nos levar a raciocinar e entender um pouquinho melhor sobre esse ponto. Por que vocês acham que as pessoas não colocam em prática esse ensinamento de demonstrar amor aos outros? Você já parou para pensar nisso? A resposta é muito simples. É porque as pessoas são egoístas. O egoísmo é exatamente a não prática do amor. Como é que age uma pessoa egoísta? A pessoa egoísta é aquela que dá mais valor ao seu ego, aos seus desejos, à sua vontade, em vez de demonstrar isso para com o próximo, em vez de agir em favor da vida do próximo. Por que nós não praticamos esse ensinamento de amar o próximo como a nós mesmos? Porque nós não queremos fazer isso. E por que nós não queremos fazer? Porque nós nos amamos demasiadamente e numa forma equivocada. Nós não entendemos muito bem o que é esse amor que nós temos a nós mesmos. E a palavra de Deus nos ensina sobre isso, mas eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui. Mas isso vai levar os irmãos a pensar sobre isso. Nós não fazemos aos demais como gostaríamos que eles fizéssemos a nós, porque estamos sempre pensando somente acerca de nós mesmos e nunca nos dedicamos a pensar nos outros. Quando eu era mais novo, eu conseguia andar pela rua, passar do lado de uma pessoa conhecida e não via aquela pessoa. Já deve ter acontecido com você, né? Aí você fala assim, eu estava perdido nos meus pensamentos. Nada, é porque você estava se amando tanto, que você estava ocupando a sua mente com algo que você gostava. É isso. Antigamente tinha uma música que dizia, música secular que dizia, eu me amo, não posso mais viver sem mim, não é? Isso é a pura verdade. Eu me amo tanto que não consigo amar outra pessoa da forma que a Bíblia diz que deve ser amado. Eu estou com meus olhos presos à minha pessoa, aos meus desejos e às minhas vontades. E as minhas vontades, na maioria das vezes, não é a vontade de Deus. Por isso, eu não cumpro a vontade de Deus. O que posso fazer para melhorar meus relacionamentos? Coloque em prática este ensinamento. E como é que eu posso fazer isso? O Evangelho me diz, Mateus capítulo 22, versículo 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós só temos condições de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, se nós realmente amarmos o Senhor como Ele deve ser amado. Se o nosso foco, se a nossa visão, se o nosso coração estiver completamente voltado para Deus e não estiver dividido. Na maioria das vezes, o nosso coração está dividido. E pasmem, não é em duas partes. Às vezes são em 10, 20, 30. Depende do que você está desejando. O que a Bíblia fala? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o quê? Teu coração está ali. E nem sempre o nosso coração está no Senhor. Então nós não podemos alegar que amamos a Deus, né, como diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 2, que diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se você está dizendo, não, eu amo ao Senhor, né, com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, mas você ama as pessoas que estão à sua volta? Você ama o próximo que o Senhor tem colocado perto de você? Você tem procurado servi-lo? Você está atento às suas necessidades?
é aqui que nós mais erramos. Nós olhamos para as pessoas e algumas vezes nós somos indiferentes para com essas pessoas. E quando nós somos indiferentes, nós não praticamos o que o ensinamento de Jesus está nos ensinando. Hoje, nós pensamos em nós. E você quer ver um exemplo prático e você vai arrumar uma justificativa aí na sua mente rapidinho? Quando você está no semáforo parado e alguém chega e te pede, moço, me dá uma moedinha. Primeira coisa que você pensa. Puxa, ele está precisando, né? Foi Deus que mandou ele aqui e eu tenho para poder ajudá-lo. É isso? Nós pensamos no que ele vai fazer com o dinheiro. Então, de cara, nós já limamos este ensinamento. Por quê? Porque o meu dinheiro tem valor. Eu suei, eu labutei para ganhar esse dinheiro e não vou dar assim, de qualquer maneira. Nós temos que entender que o Senhor nos dá condições para servi-lo no seu reino, na sua obra. Ele supre as nossas necessidades e dentro daquilo que nós recebemos como salário, como sustento, nós temos que separar a parte do Senhor, que é os 10%. Nós temos que separar as ofertas que nós vamos entregar e doar, né? Tem oferta de missões, tem ofertas específicas para algumas necessidades, e nós temos que separar uma outra oferta, que ninguém fala sobre ela, que é para atender ao necessitado. Isso já foi ensinado para você? Você sabia disso? Se você não sabia, agora você está sabendo. Deixe um dinheiro separado. Não precisa de ser muito. Mas coloque no coração que a intenção é atender ao necessitado. Esse necessitado pode estar dentro da igreja ou fora dela. Apareceu o necessitado, se esforce para ajudar. Você não vai ter que fazer um esforço, um sacrifício de deixar de pagar uma conta para poder ajudar. Porque você já se planejou e tem aquilo que Deus já colocou no seu coração. Voltando aqui. Então, nós só teremos condições de amar o próximo como amamos a nós mesmos, se amarmos a Deus de todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Interessante, olha o que diz esse outro versículo. A marca de um verdadeiro discípulo de Cristo é amar uns aos outros. Olha lá, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você é discípulo de Cristo? Você se esforça para ser discípulo de Cristo? Então as pessoas estão vendo esse amor aí em você. Se não estão, é porque tem alguma coisa errada. Eu me esforço para ser discípulo de Cristo e muitas vezes não demonstro esse amor. Eu creio que isso acontece com vocês também. Por que que isso acontece? Porque o foco ainda está em nós mesmos. O foco está em satisfazer as minhas vontades e atender o meu desejo. Então, se você quer ser um discípulo de Cristo verdadeiro, pratique este ensinamento. Para concluir, eu quero trabalhar com os irmãos o texto que nós lemos no início, Romanos capítulo 13. Que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, quem ama o próximo não adultera, não mata, não furta, não cobiça, e se qualquer outro mandamento há, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quer cumprir todo o Antigo Testamento? Faça isso. Faça com as outras pessoas aquilo, haja para com as outras pessoas da mesma forma com que você quer que elas ajam para com você. Faça com as outras pessoas do mesmo modo que você gostaria que elas fizessem com você. É simples assim, tira o foco de você e coloque o foco no outro. O que a outra pessoa está precisando? Como eu posso abençoar a vida da pessoa que está próximo de mim?
Às vezes nós pensamos que para abençoar a vida dos outros é só com a pregação da palavra. Não, eu vou lá levar a palavra de Deus para ela. Não é. A palavra de Deus vai ser bênção na vida da pessoa? Vai. Mas tem outras coisas que podem ser bênção. Quando nós demonstramos amor para com as outras pessoas conseguem ver Cristo na nossa vida. Por que ele está fazendo isso para mim? Eu não mereço isso. Mas ele me trata com amor, com respeito, consideração. Quando eu preciso de alguma coisa, está pronto para servir. E eu trato esta pessoa mal o tempo inteiro e ela está sempre demonstrando amor. O que ela tem? Por que ela faz isso? Aí ela chega e pergunta, aí você vai falar de Cristo. Evangelizou porque está amando. Meus irmãos, vamos praticar este ensinamento de Jesus. Vamos fazer aos outros aquilo que nós desejamos que eles nos façam. Mude a sua perspectiva. Eu quero que meus relacionamentos melhorem. Como? As pessoas vão me tratar melhor. Como? O foco tem que ser voltado. Para melhorar os meus relacionamentos, eu preciso amar as pessoas como naturalmente eu me amo. Quando você olha no espelho e fala, ó, cara bonito, hein? Quando você está passando o seu batonzinho, passando a sua maquiagem, se arrumando, né? Pense que outras pessoas poderiam estar, né, se maquiando, se arrumando. Quando você está vestindo aquela roupa, pense que outras pessoas poderiam estar vestindo uma roupa melhor, mas não tem condição. Quando você se coloca numa mesa para almoçar, para jantar, para tomar seu café, pense nas outras pessoas. Pastor, pensei, o que eu vou fazer? Quando eu tiver a oportunidade, quando você estiver na presença de alguém que não tem o que comer, providencie o que comer. Isso é praticar amor. Abra o seu coração. Faça aos outros o que você quer que eles te façam. Eu quero ser bem tratado. O que eu vou fazer para ser bem tratado? Vou começar a tratar os outros bem. Não vou ser grosseiro, não vou ser mal educado, não vou responder, né, à altura do que eu acho que a pessoa mereça. Eu vou me conter. Eu vou ter uma palavra branda, uma palavra simples, uma palavra humilde que não suscite a ira. Que mais? Para melhorar o relacionamento, vou pensar mais nas outras pessoas do que em mim mesmo. Parece coisa simples, parece coisa boba. É a ideia de tirar o foco de si mesmo. Eu coloquei aquela palavrinha final lá, tudo muda quando você muda. A escola da família usa esse lema para mostrar que a mudança começa em nós, começa em mim. Eu estou tão interessado na mudança das outras pessoas que eu não mudo. As outras pessoas não vão mudar. Quando eu mudar, as outras pessoas vão mudar. Porque eu vou passar a tratá-las do modo com que eu quero ser tratado. Mas para fazer isso, né, é preciso ter uma entrega pessoal. Você precisa querer isso. Você precisa desejar agir desta maneira. Você precisa dar importância para isso, porque é necessário renúncia. E renunciar às coisas nunca é fácil. Abrir mão de coisas, nem que seja de sentimentos, de pensamentos, não é fácil. As pessoas têm dificuldade de amar os outros, primeiro porque não entendem o que é amar. Tem a ideia de que o amor que a Bíblia fala é aquele amor-sentimento. O amor que a Bíblia fala nunca foi amor-sentimento. Porque sentimento é um negócio que muda. Hoje você está sentindo um negócio, amanhã você pode não estar. Quando nós lemos lá o texto de Mateus 22, 37, Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus, aquilo é uma ordem. Você não tem que querer. Você não tem que desejar, você tem que obedecer. Então, aquele amor lá é uma decisão que você toma no seu coração e, tomando essa decisão, você parte para a ação. A partir de agora, isto vai ser verdade na minha vida. Então, é este o ensinamento sobre amor que a Bíblia fala. Não é aquele desejo, não é aquele sentimento. Enquanto nós estivermos amando com a visão de sentimento,
nós nunca seremos capazes de amar como a palavra de Deus diz que nós devemos amar. Nós nunca vamos amar as outras pessoas como nós amamos a nós mesmos. Então, para praticar este ensinamento, é preciso uma entrega pessoal, é preciso renúncia, é preciso negar a si mesmo. Interessante que Jesus falou em Mateus 16, 24, assim, ó, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negue as suas vontades, os seus desejos, as suas paixões. Né? Não olhe para as dificuldades, para os problemas. Pegue aquilo que atrapalhe o seu caminhar, o seu andar com Deus e siga-me. Ele vai te dar o escape. Ele vai te dar o livramento. Ele vai te dar força para prosseguir nessa caminhada. Mas tome a decisão de seguir após Cristo. Então, essa entrega pessoal que é necessário, essa renúncia, esse negar a si mesmo, é algo que mostra a dificuldade. Porque olha o versículo 13 e o versículo 14 que fecha essa ideia que Jesus está falando. Ele diz assim, ó, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então observa que é difícil renunciar a si mesmo em prol dos outros, porque nós temos que entrar nessa porta e nesse caminho estreito. Nessa porta apertada e nesse caminho estreito. Então nós andamos com o Senhor e Ele vai trabalhando na nossa vida para que as coisas que nós tínhamos costume de fazer, de praticar, fossem removidas, e muitas das vezes ela vai chocar com os nossos desejos, com aquilo que nós almejamos, com as nossas vontades, e isso vai nos apertando, porque nós temos que decidir, eu fico com isso e paro e não prossigo, ou eu largo, abro mão e continuo na caminhada. E muitas das vezes nós não estamos dispostos a abrir mão. Aí nós estamos numa encruzilhada. Então, para você praticar o que ele diz aqui no versículo 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e o profeta. Para você praticar a lei e os profetas no seu dia a dia, você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão, você vai ter que negar a si mesmo. E, fazendo isso, você consegue cumprir este mandamento, esse princípio. Aí, você pode dizer, o que está escrito lá embaixo, tudo muda quando você muda. A situação que eu vivia mudou, não é porque Deus, com uma ação miraculosa, agiu naquela situação e mudou. A situação mudou porque você mudou. A sua maneira de enxergar, de ver, de compreender mudou. Por isso, a situação mudou. Minha oração nesta manhã para você é que esse princípio de fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito a você, seja real na sua vida. Para que os seus relacionamentos, tanto em casa, quanto na escola, no trabalho, com os seus vizinhos melhorem, você tem que agir desta maneira. Tudo vai melhorar se a mudança começar em mim e em você. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor, porque a Tua palavra ela é eficaz. Ela nos ensina, nos molda, nos transforma, para vivermos, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor intentou para as nossas vidas. Queremos andar nos Teus caminhos, queremos servir ao Senhor realmente com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, mas sabemos que precisamos renunciar, que precisamos negar a nós mesmos, e muitas das vezes não queremos fazer isso. Mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, que reside em nós, que fala através de nós, que nos dá discernimento e entendimento para agirmos em todas as situações, que Ele nos leve realmente a praticar a Tua palavra como ela deve ser. Que a nossa visão, ó Pai, não esteja em nós, mas nas pessoas que o Senhor coloca à nossa volta, de forma a praticarmos a Tua palavra. Que o nosso coração esteja realmente voltado inteiramente para o Senhor, não esteja preso, Senhor, em coisas dessa vida
que nos prendem, nos afastam de Ti e impedem que nós sejamos ou que nós venhamos a desenvolver o ministério que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nós, como igreja, queremos andar na presença do Senhor. Queremos realmente praticar e viver a Tua palavra dia após dia. E cremos que o Senhor nos dará condições para isso. Oramos, Senhor, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino Tu És Fiel. Vamos colocar em pé. Realmente cremos que o Senhor é fiel. E o Senhor tem sido fiel para com a tua criação desde o início. O Senhor tem preservado, tem cuidado, tem sustentado todas as coisas. E nós louvamos e agradecemos ao Senhor por isso. Agora, ó Pai, nós iremos para as nossas salas estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração através das aulas que serão ministradas. Que
Que o Senhor fale conosco também durante as refeições, durante o almoço, que cada um aqui vai participar, que cada um possa realmente olhar para a pessoa que estiver à tua volta e pensar e entender que ela é o próximo que o Senhor tem colocado. E que no nosso coração nós possamos praticar o que a tua palavra nos falou nesta manhã, de amar esta pessoa como nós amamos a nós mesmos, de fazer para com esta pessoa aquilo que nós desejamos que nos seja feito. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática este ensinamento. Ajuda-nos, ó Pai, a ser fiel à tua palavra, assim como o Senhor é fiel àquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consoladoras comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos os povos do Senhor, com toda a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra, e com esses que estão aqui, juntos, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Poderia sentar?